E aí, sejam bem-vindos ao Multigames, você está numa produção da Multirio. Eu sou o Xande Teixeira e te convido hoje a mergulhar num assunto que eu tenho certeza que permeia a sua vida. Seja porque você gosta ou porque seu filho ou sua filha é aficionado ou mesmo um amigo seu. E eu tô falando dos games. A gente começa hoje uma série de 10 episódios em que a gente vai te contar a história e o atual momento desse fenômeno da indústria criativa. É muito bom ter você aqui e eu já vou te deixar uns recadinhos para você virar amigo nosso e não perder mais a gente de vista. Você acompanha o Multigames nos canais da Multirio e também na sua principal plataforma de áudio, aquela que é a sua favorita. Então, já não tem desculpa. Favorita a gente, deixa aqui nos comentários o que você quer ver aqui no Multigames e faça aquilo que todo mundo faz quando encontra um filme ou um game que adora, que é perturbar os seus amigos para acompanhar a gente também. Você chegou num bom momento, a gente está no primeiro episódio. E como todo bom episódio de estreia, a gente vai te contar a história dos games. Como essa indústria começou e o atual momento dela e a caminhada para todo esse fenômeno da indústria criativa. E eu estou aqui ao lado de 3 amigos meus que vão me ajudar a contar essa linha do tempo. Começando pelo Márcio Filho, que é empresário e também presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio de Janeiro. E depois eu quero entender por que isso é ringue. Bom, obrigado, Márcio, por ter aceitado o nosso convite. Muito bom ter você aqui. Imagina, pra gente é uma alegria, parabenizar a Multirio pela iniciativa, né? A coordenadoria de games e esportes da prefeitura na sua figura, né, Xande? Uma figura de coordenação muito importante. Essa empresa de multimídias, né, que trata desse ambiente da educação e que, portanto, não podia deixar de falar, de fato. Estava faltando esse espaço de falar da mídia, que é a junção de todas elas, né? Então, alegria poder estar nessa estreia aqui. A gente vai conversar bastante. Obrigado pelo convite. Não falta mais, Márcio. Obrigado por ter você aqui. Carolina Caravana, ela é empresária e também vice-presidente da Associação Brasileira de Games. Muito obrigado pela tua presença aqui também, Carol. Muito obrigada pelo convite. Estou adorando a gente estar aqui discutindo, porque a indústria de jogos tem muito a oferecer, né? E o mercado, de uma forma geral, existem tantas pautas que precisam ser discutidas pela população e a gente tem tantos... transversalidades dentro da área de games. É muito bom que a prefeitura, né, que o Estado, que o governo esteja interessado nesse tipo de pauta. Assim, é muito importante para a gente ter essa discussão no ambiente oficial, digamos assim, né? Com certeza. E a gente vai discutir também a entrada do poder público também nessa história também, porque essa é uma pauta muito importante para a gente. E se a gente está falando sobre a indústria de games e essa linha do tempo, a gente tem um craque aqui conosco para nos ajudar a traçar essa linha do tempo. Eu estou falando com o Pedro Zambon, ele é doutor em comunicação pela Unesp e um pesquisador na área de jogos eletrônicos. Pedro, muito bom ter você aqui. Eu acho que você vai ser fundamental nessa nossa construção. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Infelizmente, não presencialmente aí na Cidade Maravilhosa. Sempre fico muito feliz de ir aí. Não foi o caso dessa vez, mas sempre gosto muito de participar de uma discussão, que é um tema que eu sou apaixonado, né? Não à toa, da graduação ao doutorado aí, estudando essa maravilhosa indústria de games e também com grandes amigos aí, Carol, Márcio, que sempre estamos aí nos eventos discutindo, debatendo o desenvolvimento desse setor. Então, fico muito feliz desse convite, muito feliz por essa iniciativa da Multirio. Eu acho que vai ser muito importante para explicar um pouco sobre a importância dessa mídia, né? Que para mim é a mídia do século XXI, para a população, para as pessoas. Eu acho que vai ser uma iniciativa muito rica e tem uma honra enorme de estar nesse primeiro episódio. Olha, como você já percebeu aqui, já tem várias coisas para vocês já ir guardando, né? A mídia do século XXI, a mídia que congrega todas as outras mídias. E vocês perceberam, gente, aqui eu comecei o programa, já tem aqui uns 5 minutinhos, e eu não falei aperta o play, não falei pega o seu controle. A gente está querendo fugir dos clichês aqui. A gente está aqui para sair desse lugar comum dos games e te mostrar que ele permeia a sua vida de alguma maneira, sem dúvida nenhuma. Com os avanços tecnológicos e do audiovisual, sobretudo, né? Embora até possa sugerir alguma modernidade, né? Os games já têm aí uma história para contar, né? Bom, já remontam da década de 50. E acompanhando essa transformação tecnológica, né? A gente chega à hiperpopularidade com os celulares que a gente tem hoje em dia. Então aqui eu vou já jogar aqui a primeira pergunta para o Pedro. Pedro, eu queria já começar esse papo com você pelo seguinte, cara. Aqui atendia essa inovação dos games. Eles surgem por quê e aonde?
Então, eu diria que a existência dos games, na verdade, ela se mescla com a existência do ser humano, né? Eu acho que com qualquer ferramenta que é apresentada ao ser humano, né? O ser humano cria jogos, cria interação, cria, né, brincadeiras. E aí, quando surge, né, os equipamentos eletrônicos, né, não seria diferente. Eu acho que é, foi muito rápido, né, a partir do momento em que a tecnologia avançou, que os equipamentos eletrônicos, depois das primeiras máquinas de computação, né, até daquelas máquinas que eram de fichas, que ocupavam salas inteiras, algum pesquisador dentro daquelas universidades que estavam pesquisando o começo da computação ia ter aquela óbvia ideia de e se a gente usar essa máquina para também fazer um jogo, né? Então, eu acho que a necessidade que foi suprida é a necessidade intrínseca do ser humano de criar interação, de criar elementos para você poder interagir uns com os outros, com a máquina e poder se entreter, né? Eu acho que a motivação intrínseca que a gente tem de buscar entretenimento e de buscar essa vivência, né, com o nosso mundo através de jogar, né? Então, foi realmente algo que a gente faz isso constantemente. À medida que a tecnologia avança, a gente transforma aquela tecnologia em jogo, inevitavelmente. Que no fundo, Xande, aí é legal até para contribuir nessa colocação do Pedro. Nós somos, como diz lá o Huizinga, né, o Johan Huizinga, que é um filósofo holandês, conhecidíssimo no nosso setor de jogos, né? Ele fala do Homo Ludens, né? Ele fala que nós não somos Homo sapiens, que é a coisa que todo mundo acha que a gente é como a gente está classificado pela biologia, né? Homo sapiens sapiens. Então, a espécie, tudo, a gente está lá nessa filologia, né, que tá colocada lá. Mas o que a gente é, e o Zinga defende isso, nós somos, na verdade, seres que estão em constante busca do prazer. E pensa bem no teu dia a dia, é isso mesmo, né? A gente busca estar com pessoas que a gente gosta, a gente busca comer o que a gente gosta, a gente busca fazer atividades que nos tragam de alguma maneira uma relação de prazer, né? De fazer algo que nos traga felicidade. A biologia explica isso, a bioquímica do cérebro, enfim, uma série de mecanismos que acho que não cabe a gente entrar aqui, mas que vai remontar a gente, e não são só os seres humanos, é que a gente tem ali algum tipo de rebuscamento intelectual, né, e ferramental para desenvolver jogos, mas os mamíferos, de uma maneira geral, buscam brincar. E eles buscam brincar antes de saber. Né? Eles buscam simular as atividades que vão acontecer ao longo da vida. Então, no fundo, o que a gente faz é buscar o tempo inteiro ser feliz. Né? A grande busca da humanidade, ainda que possa ter o capital dizendo que a busca deve ser pelo dinheiro ou por sucessos que têm 1000 características diferentes, o que a gente quer é ser feliz no final das contas. E a gente quer ser feliz estudando, a gente quer ser feliz nas relações humanas, a gente quer ser feliz quando muito, e se possível, jogando videogame, né? Então, na verdade, acho que a grande busca, e a gênese disso tudo, o Pedro traz muito bem, é essa nossa busca constante e permanente pela felicidade. Como é que a gente transforma as ferramentas em coisas que nos fazem felizes ao final do dia, né? Que a gente possa dormir com um sorriso no rosto. Acho que, no fundo, é um pouco isso. Você vai nessa linha também, Carolina? Com certeza. É a busca pela arte e pela diversão, né? Tem as duas questões. E até porque o ser humano se desenvolve, aprende, né? A criança, ela aprende ao brincar. Então, a nossa educação, o nosso desenvolvimento, ele passa pelo jogo, pela brincadeira. Então, é óbvio que quando a gente vai entrar numa situação de aprendizado de uma tecnologia nova, o cérebro humano sempre vai querer usar aquilo de alguma forma lúdica. Então, a gente não, né, enfim, não pode ver um monitor que quer colocar um jogo ali dentro. Então, se a geladeira tem um display, tem jogo de fazer, né, no display da geladeira. Se é no relógio, é no relógio. Então, foi meio que assim também que começou, né? Enfim, qualquer monitor, é de submarino, beleza, vamos fazer um jogo no display do submarino. Então, é bem nesse sentido, assim, né? Eu acho que faz parte, tá dentro do nosso ciclo, tá dentro do nosso, entre aspas, né, desenvolvimento mesmo como seres humanos. Mas hoje parece muito fácil, né? Porque eu posso jogar aqui no meu celular, posso jogar aqui no meu tablet, posso jogar no meu computador, mas houve uma era, né?
Até uma era, dá pra dizer, até que a gente já era vivo nessa época em que os computadores não eram tão populares assim, e se configuravam em máquinas absolutamente gigantescas, né? Pedro, dá pra dizer qual é o primeiro game, assim, tem pouca documentação dos primeiros games, né? Vocês falaram aqui muito em componente de educação, num primeiro momento até criado para fins de educação, né? Mas não há muita documentação nessa história. Mas me parece, e me corrija se eu estiver errado aqui, que o Space War é o primeiro game que assim a gente entende já nessa indústria que a gente tem moderna hoje desse setor. Você também concorda com essa avaliação? Assim, existe uma grande discussão acadêmica, né, sobre o que caracterizaria o primeiro game, né? Tem algumas experiências, inclusive da década de 50, né? Então, Nimrod de 51, né? Tem Tennis for Two, que era um jogo de Sim. osciloscópio, né? Mas, de fato, o Space War, né? Ele é um dos primeiros que ele usa linguagem, né? Ele usa programação computacional, né? Para você fazer uma interação lá numa tela, né? Então, alguns eles atribuem realmente ao Space War, mas independente de qualquer coisa, né? Eu acho que e tem um outro, né? Que é o OXO, né? Também que era um jogo da velha, né? Que fizeram também. Que eu acho que é de 58, né? O Space War de 62. Tem essas discussões de qual que seria o primeiro game, mas a questão é que nessa era aí dos anos 50 e 60, à medida que começavam a explorar as tecnologias eletrônicas e computacionais, começaram a criar essas experiências interativas, né? Algumas a gente nunca chegou a conhecer porque ficaram dentro de uma salinha em alguma universidade e nunca viram a público, né? Era uma brincadeira dos pesquisadores que estavam cansados de fazer contas matemáticas no computador e nas horas vagas brincavam de fazer alguma coisa naquela mesma máquina que eles tinham que fazer contas matemáticas, mas o Space War, ele acaba sendo importante, ele acaba tendo essa marca também, porque ele também inspirou, né, o Nolan Bushnell, né, que eu diria que é o fundador da indústria de games, né, a criar o primeiro produto game, né, porque foi vendo o Space War, né, quando ele estava passando lá na universidade, ele viu o Space War sendo jogado, ele falou assim, cara, isso é incrível, isso precisa virar alguma coisa, e aí ele transforma o Space War no Computer Space, que é o primeiro arcade, né? Que é de 71, né? Então quase 10 anos depois do primeiro Space War ter sido criado, mas foi justamente inspirado no Space War que ele cria o Computer Space, que foi um fracasso completo, mas foi o fracasso do Computer Space que permitiu ele criar o Pong, que aí sim é a primeira, eu diria o primeiro jogo que a gente pode chamar de um jogo comercial, né? Que funda uma indústria de jogos, né? Então, se dá para chamar de primeiro jogo, talvez o Pong seria o primeiro jogo comercial, primeiro que é feito com uma intenção, de fato, de ganhar dinheiro, né? Então, alguém teve a genial ideia, né, Nolan Bushnell, de colocar associado a um arcade de videogame uma máquina de moeda, e para você jogar o jogo você tinha que colocar uma moeda. Ele deixou isso num bar, voltou no fim do dia, não cabia mais moeda, né? E aí, para mim, né? Por isso que para mim, apesar de Space War e tudo mais, eu considero o Pong o primeiro jogo, porque ele de fato entende como transformar esse jogo num produto, né? E aí, com isso, desdobra uma indústria inteira. E, Márcio, a indústria de jogos, como o Pedro está falando, ela depende de escala, né? Isso. Ela depende da comercialização daquele jogo. Ele falou até do primeiro fracasso da indústria de games, né? Ainda bem que nós não paramos ali, né? Que o erro é super importante para a construção de alguma coisa, né? Mas a chegada dos computadores pessoais, elas são fundamentais para essa indústria, né? A gente tem como transformar a história da indústria dos games nessas ondas, né? A chegada do computador, a chegada do celular, né? Essa primeira onda é com a chegada dos computadores pessoais. Eu acho que tem no meio do caminho aí do que o Pedro está comentando e a chegada dos computadores pessoais, a gente tem a fase dos arcades mesmo, né? Que ganha ali, e aí você vai pensar, especialmente nos Estados Unidos, né? Essa indústria, ela tem dois grandes polos produtores globais, né? O polo oriental. Mas vem cá, deixa eu só te interromper, porque a gente aqui tem um compromisso de ajudar todo mundo aqui. E sempre quando explode uma palavrinha em que pode não ser aí de conhecimento de todo mundo, aliás, traga aí o seu pai ou quem sua mãe, quem você quer dar uma aula de games. O que é arcade? Arcade é o fliperama.
Ah, maravilha, olha aí, tá vendo? Vamos transformar no popular o nosso flipper, né? Que a gente ia lá jogar, botar lá uma moedinha pra jogar. Hoje, obviamente, são os cartões, né? Você passa os cartões magnéticos, lojas que você vai que tem passaportes, né? Que você entra e pode jogar o dia inteiro. Mas é isso, né? São essas máquinas, porque antes do computador chegar na casa das pessoas, ele precisava estar em algum lugar que as pessoas fossem lá brincar nesse computador. Então tem este movimento inicial e depois tem, de fato, a chegada dos computadores. E os computadores no Brasil, especialmente, né? Se a gente for poder localizando essa história aqui pro Brasil, o computador, ele não chega no Brasil no mesmo tempo que chega no resto do mundo, né? A gente, na década de 90 ali, ainda vivia um cenário de portos fechados, enfim, as dificuldades do cenário macroeconômico, político, né, daquele momento, e a gente consegue observar de maneira muito clara ali o final dos anos 90, início dos anos 2000, que inclusive traz pra gente não só a questão dos jogos populares nos computadores, e aí dá pra falar dos mais e dos menos polêmicos, né? Dá pra gente passar pelo Doom, dá pra gente passar pelo Quake, que foram jogos que a gente viu, inclusive, serem proibidos no Brasil, porque eram jogos muito violentos. Então, jogos causam violência, né? Vai deixar as crianças tudo com a cabeça alterada. Então, não, calma, né? A gente pode abordar todas esses temáticas a partir disso, mas o que a gente consegue observar é que a chegada dos computadores permite a chegada de um novo tipo de jogo, de uma nova relação com jogos, e aí dá pra gente falar de tantos outros jogos bacanas pra caramba. Eu lembro lá do meu primeiro jogo que eu me lembro de jogar no computador foi o Prince of Persia, né? Então, assim, que depois virou... Doom. Eu joguei algum também, mas a primeira memória, assim, viva é o Prince of Persia. Eu me lembro muito claramente de jogar ele. É uma coisa, né, que você vai rememorando, porque é isso, ele cria memórias afetivas, né? E esse momento ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, quando o computador pessoal começa a se popularizar no Brasil de alguma forma, né? Muitos talvez que tenham aí a nossa faixa etária vão lembrar do computador do milhão, o Silvio Santos vendendo computador por carnê, né? Isso foi um grande momento de popularização dos computadores no Brasil. Era um produto super restrito. Muito, era muito caro, era difícil de chegar, era difícil de comprar, não tinha informação de uma maneira geral. Pra gente que vocês estão vendo a gente pela internet, não tinha internet, né? Só para entender, a internet era de escada, né? A gente tinha que entrar com um pulso depois de meia-noite. Aquelas coisas de maluco que a gente viveu para poder jogar, poder baixar coisa, ver manuais, né? Então, de fato, tem um ciclo ali dos anos 2000 e é importante, obviamente, a linha do tempo que você vai traçando aqui, mas é importante pensar também no tempo muito recente de uma nova popularização que advém não só dos celulares, mas da potência computacional dos celulares, né? Quer dizer, como é que hoje você consegue entrar em qualquer comunidade e a molecada tá lá jogando Free Fire. Com certeza. Você entra em qualquer comunidade, qualquer viela carioca que você for, tem 2 moleques juntos, 3, 4, perto de um ponto de Wi-Fi, buscando jogar. Então, hoje, se lá atrás era um produto de elite, hoje se transformou num produto extremamente popular, né? E isso se dá graças ao avanço, essa escala, né, do ganho tecnológico que está nos permitindo chegar a produtos cada vez mais baratos, que ainda, óbvio, tem ainda muitos produtos de ponta, de lança, que são muito caros ainda, né? Mas você tem produtos celulares muito bons, em preços cada vez mais baratos, com capacidades computacionais que são muito superiores aos computadores dos anos 2000, inclusive, né? E com modelos de negócios que estão nos permitindo popularizar esse processo. Porque se antes precisava botar uma moeda, né, como nos lembrou o Pedro lá, para poder, no fliperama, jogar o jogo, hoje você consegue jogar de graça, né? Com modelos de negócios distintos, pela propaganda, pela transação interna, também outro ponto de discussão, mas que você consegue, de fato, sem colocar nenhuma moedinha em lugar nenhum, ter acesso aos jogos. Então, esse processo de popularização tem a ver com ganho tecnológico, tem a ver com escala de consumo, tem a ver com ganho tecnológico periférico, que não é nosso dos jogos, mas também tem a ver com quanto a gente está conseguindo trazer novas inteligências para desenvolver jogos. E muitos, vale lembrar, tudo isso surgiu, não foi com um desenvolvedor de jogos, foi com físico, foi com engenheiro elétrico, foram com profissionais que, exatamente, estão nas ciências. Então, isso é fundamental. A educação, portanto, tem tudo a ver com esse ambiente da criação dos jogos e do entretenimento. Diversão e educação não são coisas separadas. São coisas que têm que caminhar juntos para que a gente possa ter um avanço social, tecnológico, educacional, que de fato nos coloque no outro patamar. Legal. E a gente estava falando aqui sobre... Diga, Samuel, queria complementar? Não, se me permitir um comentário, né? Claro. Dessa fala do Márcio, eu acho que uma coisa que é muito importante que ele colocou, né? Um pouco dessa breve trajetória aí do setor de games, é que ele se populariza, né? Quando ele fala que ele se populariza com computador e depois com celular, é porque as pessoas, elas compravam o computador, claro que para jogar, mas com a desculpa de que era para outra coisa, e as pessoas têm o celular, claro que é para jogar, mas com a desculpa que é para outra coisa, né? Então, o que é justamente isso, até pelo custo, né, de um console ou tudo mais, você fala assim, não, vou gastar esse dinheiro para alguma coisa que só dá para jogar.
era mais difícil de você justificar do que não. Eu estou comprando esse computador porque é para facilitar meu trabalho, é para os estudos, é para as crianças fazerem as tarefas de casa. Mas a verdade, a criança estava feliz de ganhar o computador porque ela podia jogar no computador, né? Posso dizer que sou prova viva disso. Toda uma geração, Então, né, chefe? então você vê, né, justamente como o jogar é uma coisa natural das pessoas, né? Inclusive uma coisa que, se você perguntar para grande parte das pessoas, né, sei lá, você chega lá no metrô, no ponto de ônibus e tudo mais, você fala assim, ah, você é gamer? A pessoa fala assim, não. Aí dá 5 minutos, a pessoa tá sentada lá no ônibus jogando. Sim. E às vezes ela joga durante 2, 3 horas do dia. Eu, que sou uma pessoa que vive com games, às vezes jogo menos do que aquela senhora que falou que não é gamer, mas que tá lá todo dia, do ponto de ônibus, a dentro do ônibus, a chegar onde ela quer chegar, jogando o tempo todo, né? Então, esse fato de você ter um equipamento, seja o seu computador pessoal, e depois o seu smartphone, que permite jogos, naturalmente as pessoas vão jogar, né? Eu acho que a primeira coisa importante para as pessoas, né, que estão ouvindo a gente é ver o quanto jogar e jogar dentro desses dispositivos é uma coisa natural e que as pessoas vão buscar isso porque esse tipo de entretenimento é uma coisa que apaixona qualquer tipo de pessoa, né? Eu não brinco, a pessoa fala assim, eu não gosto de jogos. Eu falo assim, é que você ainda não conheceu o jogo que você gosta, não é que você não gosta de Perfeito, jogos. Eu perfeito. falo muito isso também. Ou não gosta de jogos, mas joga o jogo de tabuleiro, ou joga o baralho, né? Que eram as formas de gamificação antes da superpopularização desses aparelhos. Aliás, o Pedro parecia que estava aqui numa telepatia comigo, porque eu ia falar justamente sobre os computadores e o início da indústria de jogos, né? Eles aparecem como um apêndice daquelas inovações tecnológicas que estavam ali naquele momento, até hoje, como os celulares. Mas existe um carinha aí que chega para também mudar a história, mas ele não tem desculpa. Ele chega na tua casa para você jogar, que são os consoles, né, Carolina? Ali é uma espécie de nova onda dessa indústria de games, e ali não tem desculpa, né? Ali é um mercado de games que começa a ganhar escala, começa a ganhar uma propulsão muito grande, e eu lembro, assim, como se fosse hoje, a chegada do Atari na minha casa, né? A gente olhando em retrospectiva hoje, se consegue olhar, óbvio que eu não tinha essa concepção naquele momento, mas chegava alguma coisa que mudaria o curso da minha vida, que mudaria o curso da história como um todo, né? E não só porque eu me considero uma pessoa que gosta de jogos eletrônicos, mas não me considero um heavy user, talvez. Aliás, o Pedro disse alguma coisa aqui que é muito importante, né? É a definição da palavra gamer, né? Tem uma pesquisa a pesquisa Brasil Games, se eu não estiver enganado, que aponta que mais de 70% dos brasileiros consomem algum tipo de jogo. Então, se eles consomem algum tipo de jogo, eles podem ser chamados de gamers. Mas como essa palavra foi popularizada, talvez até com uma pitadinha de preconceito, né? A gente coloca o gamer como aquela pessoa que passa horas a fio jogando. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer do nosso programa, mas, Carolina, a chegada dos consoles muda o jogo, né? Com certeza. No início, eles eram também muito... O marketing deles era voltado para criança, né? Ele começou a ser vendido como objeto de desejo infantil. Vamos colocar isso como o presente de Natal que as crianças vão querer para que a gente conseguisse, né, os consoles conseguissem entrar dentro do mercado. Quem faz isso muito bem acaba sendo a Nintendo também, né? Quando ela e o marketing vai muito para os meninos. Então, assim, como menina, quem ganhou o videogame foi meu irmão, sabe? Então, muitos jogos de futebol, à época, né? Exato. Então, assim, eu jogava muito também na casa dos meus primos. Então, cada família tinha um console, né? E eu não tinha todos, né? A gente juntava. Os primos todos faziam uma festa, cada um levava o seu. Isso. E você tinha vários consoles ali. Então, mas isso conseguiu fazer com que os jogos conseguissem evoluir muito também por conta do hardware mais dedicado, né? Enfim, o mais potente. Então, isso também foi muito importante para o desenvolvimento dos jogos como produto, né? Então, assim, ali começou a ter música para jogos mais definida, o frame rate acabava sendo melhor, os controles... você passava... Peraí. Desculpa. Bateu aqui no meu ouvido. Frame rate. Frame rate. O que seria isso? Quem joga online hoje em dia sabe muito bem o que é isso. É quando você tem o frame, né? Seria o desenho, né? Que está aparecendo na tela. E o quanto que ele demora para mudar, por exemplo, da animação e Perfeito. O andar do personagem, né? Não só a animação, como
o personagem andar de fato, fazer as ações que ele tem que fazer de fato, a né? taxa de atualização A de quadros, taxa né? de Vamos colocar atualização de quadros, Quão exato. rápido passam as fotinhas, porque não tem imagem em movimento, né? Na verdade, Isso. sensação de movimento. Exato. Então, quanto rápido muda a fotinha para você poder perceber o movimento fluido, é o tal do frame rate, né? E isso acaba não sendo só uma questão de display, né, nos consoles. É também a questão do personagem estar de fato fazendo aquela ação. Então, e isso acaba sendo muito, muito interessante ver, e isso é legal, o início do console, quando ele é lançado, e quando ele já está quase saindo de linha, o tipo de jogo que é lançado para esse console, né? Então, no início, quando as empresas ainda não conheciam direito a potência do hardware, né? A potência do console mesmo. E quando já está no final, o pessoal já está, né, soltando pipa em cima do console, fazendo coisas mirabolantes dentro dele, pegando, né, o que o pessoal fala, escovando o bit, assim, né, conseguindo pegar os últimos pedacinhos de potência que ele pode ter. Então, acaba que às vezes um mesmo console pode ter jogos muito diferentes, né, um mais, digamos assim, que parece simples, e um super complexo, mais quando está para o final do console. Isso acontece com quase todos, e isso faz também com que os desenvolvedores, né, as empresas e tal, elas tenham essa vontade de tentar buscar o máximo do hardware, tentar buscar o máximo do console. E eu acho que assim, foi bem importante nessa popularização para o público infantil. Os pais acabam também, né? Os pais, as mães, acabam tendo contato também muito nessa questão do desculpa. Não, vou comprar para as crianças, né? Mas, na verdade, uma grande parte do tempo também tinha adultos jogando ali, né? E essa interação entre os mais velhos e as crianças, né? Enfim, os mais velhos precisavam ler os manuais, às vezes, para poder ajudar as crianças, ou então tinha alguma coisa em inglês que as crianças tinham dificuldade. E até essa questão de competição, né? Vamos ver quem consegue ir mais longe. Então, às vezes o adulto conseguia mais, às vezes o adulto conseguia menos. Tinha uma criança que sabia muito mais jogar. Então, mas, de qualquer forma, isso era um lugar da sala de estar, digamos assim, né? Ele competia com a televisão, né? Tinha... Ai, gente, naquela época tinha um aparelho de som, tinha a televisão, e o jogo, né? O console, ele vinha como um videocassete, um VHS. Um LP. Né? E tinha o console, né? O videogame, ele ficava ali naquele lugar de destaque, né? A parte de entretenimento da casa, digamos assim, né? Onde o computador, na verdade, não estava. O computador ia para um outro cômodo, né? Ele não estava ali como entretenimento, ele ia para um lugar mais pessoal. Era para o escritório, era para o quarto da pessoa, mas ali também acontecia jogo, né? E eu acho muito interessante como que existiam sempre essas hierarquias, assim, né? Quando o celular chega, mesmo o celular mais tijolão, né, que a gente chama, com joguinhos da cobrinha, enfim, ele estava em outro lugar também de pessoal, né? Assim, era a questão do que a gente chama de handheld, né? Então, vamos colocar também os dispositivos pessoais, né? Que você coloca no bolso. Então, eu acho muito interessante essa distribuição tanto da casa quanto da vida, assim, né? Essa hierarquia de onde cada coisa ia, e todos eles vão sempre ter jogos. Hoje em dia a gente tem outros cômodos, outros aparelhos, outros, né? Enfim, conectividade dentro de casa que podem ser jogados, mas isso é um papo mais pra frente. Eu achei interessantíssimo isso que você falou de como ele estava conectado à televisão, né? E naquela época, praticamente cada casa tinha apenas uma televisão, né? O videogame tinha ali o seu ponto de destaque, né? Então veja a linha do tempo que a gente vai traçando, né? Desde computadores que ocupavam uma sala inteira, né? Para arcades, que eram uma espécie de totens, né? Aliás, tem fotos maravilhosas na internet de fliperamas, assim, enfileirados, assim, e as pessoas jogando ali, né? Chega pro computador pessoal, né? Que vai diminuindo. A gente vai diminuindo o gadget, né? Se a gente pode dizer assim, aparelho, né? O aparelho, até chegar nesses aparelhos que estão dentro dos nossos bolsos, né? Ou se a gente entrar no Tamagotchi, né? Que era uma espécie de minigame. De um minigame, né? Isso. Que é um chaveiro, né? Que podia estar ali junto com a chave. Joguei bastante, inclusive, né? Muito mesmo. Foi uma febre. Foi uma febre. Márcio,
a chegada dos consoles muda o jogo, né? E aí eu falei do Atari, que talvez tenha sido aí o primeiro grande popularizador, mas logo em seguida apareceram outros games também que mudam esse jogo. O Super Nintendo, o PlayStation, que até hoje, né, permanece, mas tem uma chegada de um produto aí que vai potencializar o outro, que é a internet. A internet potencializa os computadores pessoais, e não só os computadores pessoais, hoje eles estão presentes também nos consoles e transformam os games de uma maneira assustadora, né? E aí a gente não está falando aqui de capacidade de hardware, como a Carolina estava falando, mas entra aí um componente fundamental. Ele passa a ser espaço de sociabilização e quase ilimitada. Se antes a gente tinha que chamar os nossos amigos para habitar ali no mesmo lugar, hoje você faz amizades através dos jogos, né? Eu acho muito curioso, Xande, porque ao longo do tempo eu estou trabalhando nessa indústria há quase 20 anos. Né? Tenho formalmente CNPJ há 16. E eu acho muito curioso como é que a evolução disso vai chegando nas reuniões que a gente faz, né? Porque quando eu me lembro que no começo, o primeiro ano de empresa, Carol, eu ia para as reuniões com um dossiê sobre os videogames. E aí era o seguinte, Pedro, eu tinha que chegar na reunião mostrando que o videogame não tinha nada de violência, que o videogame era um agente sociabilizador, que o videogame era um agente de transformação neuronal, na verdade, permitir que a gente melhorasse o raciocínio, melhorasse a velocidade de resposta das coisas, diminuir a chance de depressão. Eu tinha que explicar isso para as pessoas, porque ele não estava na internet. E aí chegou o tempo da internet, Xande. E isso é um negócio incrível, porque eu brinco com as pessoas o seguinte, eu vou hoje a qualquer estado brasileiro e eu tenho um lugar para dormir. Você me diz assim, Márcio, claro, você aluga um hotel. Não. Eu tenho amigos que eu fiz pela internet, jogando, em que, se eu for ao estado dele e não visitá-lo, eu tomo uma bronca depois. Depois ele não quer jogar online comigo. Porque a gente, de fato, tem um ambiente de hipersociabilização. O game sempre foi uma ferramenta sociabilizadora. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que eu jogasse o Pac-Man em casa sozinho, ou o Super Mario Bros. Sozinho em casa, eu voltava para o colégio, eu voltava para os meus amigos do condomínio onde eu morava, e a gente discutia, olha, cheguei na fase X. Quem é que nunca passou na fase da água do Zelda, né? As coisas assim, aqueles desafios difíceis pra cacete e tal. E você diz, nossa senhora, eu tenho que compartilhar com alguém para trocar essa experiência e ver se eu consigo passar, se eu não consigo. Então ele sempre foi uma ferramenta sociabilizadora. Ele se transformou com a chegada da internet aos jogos num ambiente socializador. Virou um outro negócio, né? Virou um outro negócio mesmo, com os cifrões. Né? Passou a ter outros modelos possíveis. E o que é mais interessante, Xande, é essa sociabilização nos traz, especialmente pensando aqui nesse ambiente que a gente está, né? Pensando em multimídias, pensando em educação, ela nos traz oportunidades bastante interessantes e responsabilidades bastante interessantes. Que prestem bastante atenção os pais, os professores que estão nos ouvindo. Nós, desenvolvedores de jogos, temos uma preocupação enorme com os ambientes virtuais onde a gente está. Então é também para que os pais, nesse sentido, nos ajudem. Porque eu ouvi a Carol falando aqui do papai jogar junto com a mamãe, e junto com o papai e a mamãe jogar junto com o filho, responsáveis. Me lembrei, Carol, eu com um Game Boy, quem for mais antigo vai lembrar, foi o primeiro videogame portátil, né? E eu me lembro do Pokémon. E aí eu jogava lá o Pokémon Red, né? Depois veio o Pokémon Yellow. E aí quando chegou o Pokémon Yellow, o Pikachu é um personagem muito carismático. Todo mundo que está assistindo a gente conhece o Pikachu, né? Um dos personagens mais famosos do mundo. E eu me lembro da minha mãe querer jogar o Pokémon Yellow. Então eu jogava o Pokémon Red, meu irmão jogava o Pokémon Blue e a minha mãe jogava o Pokémon Yellow. A gente tinha uma troca ali entre a gente jogava junto. E hoje eu tenho um menino de 6 anos que joga também. O que eu tenho que fazer com ele, Xande? Como o ambiente, naquela época do Game Boy, a internet não era um problema. Hoje ela é solução e é também o lugar de alerta. Eu costumo brincar que a internet é como se fosse uma praça pública. Então, a gente que é pai, mãe, educador de uma maneira geral, tem que ter responsabilidade com aquilo que está fazendo. Não é deixar solto. Aquilo não é o bicho-papão sozinho. Mas, ao mesmo tempo, se você não estiver acompanhando, você soltaria seu filho na Praça 15 sozinho? Não colocaria, né, Pedro? Não tem condição. Então, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo, perceber as evoluções tecnológicas que a internet nos traz no campo dos jogos, as oportunidades únicas, é isso, a gente faz amizade no mundo inteiro, a gente descobre um monte de coisa, treina um monte de habilidades. Quem é que não joga o LoL e não sabe trabalhar em equipe? Né? Quem é que não joga qualquer MOBA e não aprende imediatamente a gerir os seus recursos? Então, você está o tempo inteiro treinando, capacitando esse jovem, esse adolescente, esse adulto, né? A poder estar trabalhando habilidades, as tais soft skills, né? Que estão tão em voga, ou as habilidades socioemocionais, para a gente entrar no BNCC, que está no campo aqui dos espaços onde a gente está, né? A Base Nacional Comum Curricular. Mas é essa chegada da internet que nos coloca neste novo momento, não só de popularização, mas da possibilidade de novos desafios estarem postos para avançar com o game por dentro da sociedade
dentro da humanidade, desenvolver para a gente novas possibilidades de interação humana. Sempre com a diversão à frente, que isso é um ponto que a gente não pode esquecer. Primeiro é divertido, depois é qualquer outra coisa. É jogo, né? Primeiro é jogo, depois é o resto. Eu adoro uma frase sua que é sem demonizar o entretenimento. Pedro? Não, eu ia falar que assim, o ponto central, né, que o Márcio trouxe para cá é justamente entender o game ainda, né, a partir da internet, como esse playground de sociabilização das gerações, principalmente das gerações mais jovens, né? Que é uma coisa que, principalmente para quem não cresceu com games, né, até por uma questão de acesso aí, nos anos 90, começo dos anos 2000, né, e que às vezes vê o filho, né, a filha dentro dos smartphones ou do computador, interagindo socialmente através desses dispositivos, é entender que hoje o Roblox, o Minecraft, o PKXD, eles são o campinho de futebol que a criança ia brincar no bairro, né? E claro que isso, obviamente, está misturado com uma série de discussões sobre segurança, sobre a existência desses, né? A facilidade e a segurança de ir para esses espaços públicos, né? Brincar com seus amiguinhos, mas também tem a ver com o quanto a mídia digital, né? E a internet mediada pelos games, ela expande a possibilidade de fazer amizades, né? Porque antes você tinha a limitação dos amigos que você tinha naquele bairro, né? E se você tinha azar de estar num bairro que não tinha muitas pessoas da sua idade, você ou tinha que brincar com crianças mais velhas ou mais novas, etc. E aquilo ali que você tinha, né? Hoje, com essa possibilidade do playground digital, né, por meio desses jogos, né, que são jogos que a gente brinca, né, os multiversos, porque eles criam vários jogos dentro dos jogos, interações dentro do jogo, que é justamente você expandir o raio de atuação geográfica das amizades e interações que você pode fazer. Em alguns jogos, inclusive, né, que é o caso do PKXD, você joga com pessoas do mundo todo falando na tua língua, porque você tem opções lá de diálogo que você não digita o que você quiser, você tem opções de diálogo lá. Isso chega no idioma da pessoa do lado de lá e quando ela responde, chega no teu idioma do lado daqui. Você pode estar fazendo amizade com alguém da Rússia, da China, da Índia, do Japão, falando no teu idioma e brincando e fazendo aquela interação, né? Então, essa possibilidade da internet de te expor a um mundo muito mais amplo, muito mais diverso, é o que mostra realmente o porquê que ele se tornou o playground dessa geração, né? O porquê que quando uma criança, um jovem, né, um adolescente entra dentro de um jogo, ele não está fazendo aquilo só porque ele quer jogar. Ele está fazendo aquilo porque é o lugar onde ele encontra os amigos para conversar. Assim como talvez na geração de alguém que é mais velho, né, ia para o campinho de futebol, não porque ele estava preocupado em fazer mais gol, mas porque ele estava preocupado em encontrar os amigos, trocar ideia com seus amigos, né? Então, é muito mais essa questão desse playground digital. E aí a gente chega num determinado momento, Pedro, eu quero continuar aqui bebendo do seu conhecimento, que é o seguinte, a gente está falando aqui de área pública, né? É o lugar ali onde você, para você pai que não está entendendo, ou para você que não está muito bem introduzido na indústria de games, talvez seja essa a melhor palavra. Por que a gente está falando aqui de área de sociabilização ou coisas do tipo, né? Porque todo jogo, principalmente aqueles jogos que têm conexão com a internet, tem ali o espaço do chat, no espaço em que as pessoas podem se comunicar entre si. E com a evolução, inclusive, até das redes sociais, hoje a gente chega ao Discord, se você não conhece, seu filho está lá, é muito bom que você compreenda um pouco melhor sobre essa rede, eles podem se comunicar através de áudio, porque em alguns jogos, a comunicação precisa ser tão rápida que não basta digitar. Eu preciso falar para esse cara, faça isso, faça aquilo. Então, a gente tem ali um espaço, um ambiente público em que as pessoas se comunicam. E como o game ele é um microcosmo social, ele também reflete todos os problemas que a sociedade também vive. Sejam problemas de racismo, seja problema de homofobia, seja problema de toda a espécie. E nesse momento é importante dizer para você que joga ou para você que é pai ou mãe e tem o seu filho lá. É importante compreender que a internet não é terra sem lei. E você
criança, um adolescente, ou mesmo um adulto que sofre algum tipo de violência nestas plataformas, você tem lá o seu mecanismo de denunciar isso. Isso é muito importante. Ainda que a gente possa discutir um pouco que as empresas não são tão atuantes assim em punir os jogadores que de alguma maneira transgridem esse código de ética, mas há uma recomendação clara de que a internet não é terra sem lei. Inclusive, a gente precisa avançar também nas leis que regulam esse tipo de ambiente. Mas, como a gente está falando aqui dos games, a gente já chegou no momento dos dias atuais, né? Agora a gente dá um salto para chegar nesse momento. A gente tem hoje games hiperrealistas. Assim, eu fico impressionado com o Fórmula 1, tá, gente? É difícil a gente entender o momento em que é o jogo e o momento que é a realidade, que até o raio de sol pegando no visor ali do piloto, ele chega. Mas, como a gente fala de um esporte que é uma simulação do esporte, é mais fácil. Mas existem games hiper complexos que precisam de uma história. Cada personagem ali tem a sua história, tem o seu jeito, tem a sua forma de falar, tem a sua música. Então a gente chega no que eu falei no início, na indústria, no fenômeno da indústria do entretenimento, da indústria criativa. E para isso a gente tem uma série de profissionais que vão estar inseridos nessa indústria. E, como a gente já falou aqui, a gente precisa de capacitação. Eu quero entender o momento do Brasil dentro dessa indústria. Pedro, a gente tem profissionais hoje gabaritados, qualificados para estar na fronteira do conhecimento, e como o Brasil se insere no mundo, nessa indústria de games? Bem, eu diria que o Brasil ele está num momento muito bom, né, nesse aspecto da indústria de games, né? Porque, por um lado, a gente tem sim talentos de todas as áreas, né? Então, eu digo que o desenvolvimento, a criação de um jogo é uma tríade, né? Que é arte, programação e design, né? Muita gente coloca arte e design dentro da mesma coisa, só que são coisas separadas, né? Então, a arte cria os aspectos visuais, simbólicos, sonoros, artísticos daquela obra que é o jogo, né? A programação, ela vai lidar com a parte da implementação tecnológica, né? Vai lidar com fazer aquilo funcionar dentro do dispositivo que está sendo colocado o jogo, né? E o design é o que cria a regra do jogo, é a alma do jogo, né? O design é, por exemplo, quando no Super Mario World, né, o Shigeru Miyamoto, que é o game designer, ele decide que se você pular em cima da tartaruga, ela perde a casca e você pode pegar a casca para jogar em cima da tartaruga. Mas se você encostar na frente dela, você que perde a vida. É essa dinâmica do design que faz, né, o jogo ser divertido ou não. Então, são essas as três carreiras da criação, mas em volta disso tem um monte de outras carreiras, né? Que é a parte de negócios que o jogo tem, né? Que é o business do jogo. Tem a parte de produção, que é gerenciar aquela equipe, gerenciar aquele processo. Tem a parte do marketing e tem todas as coisas que qualquer corporação tem, né? Desde o direito, a parte financeira, a parte do RH. Então, todas as áreas, eu brinco, né? Que qualquer profissão está dentro dos jogos de alguma forma. Você vai encontrar alguma coisa dentro dos jogos, né? E o Brasil é um grande celeiro de talentos do mundo, né? Porque, primeiro, a gente tem uma população muito grande, uma população jovem muito grande, né? A gente vê na América do Norte, na Europa, um problema na indústria de games que é que faltam pessoas, né? Eles já treinaram todos os jovens que eles poderiam treinar para estar dentro da indústria de games e agora eles estão tendo que tirar os nossos jovens para ir para as empresas deles, né? E no nosso caso, a gente já tem muita pessoa aqui no Brasil para ser capacitada e já capacitada para trabalhar com jogos, né? E o mundo sabe disso e está investindo justamente porque a gente tem esse grande celeiro de talentos que nas últimas décadas a gente tem perdido muitos deles, né, para grandes empresas, né, fora do Brasil. Então, qualquer jogo que você imaginar aí do que você mais gosta, né, de Call of Duty a Diablo, de Fallout a Starfield, todos esses jogos tem brasileiro trabalhando, né? Só que aqui Pedro, às no vezes Brasil até a gente pior, né? tem Não só muita empresa trabalhando, fazendo mas isso. dirigindo o jogo, né, cara? Não são raras as Dirigindo, grandes liderando, franquias em que o diretor da franquia, diretor de arte técnica, diretor das cutscenes, diretor de produção, produtor global, é um brasileiro. É um negócio, assim, impressionante, né? Os nossos talentos vão, de fato, indo a todos os lugares do mundo. E tem justamente para onde crescer, né? Eu acho que o grande gargalo que a gente vive é justamente esses talentos que foram sugados para fora do Brasil, né? E, obviamente, pela complexidade dos jogos que a gente vinha trabalhando no Brasil ser baixa, isso não dava oportunidade
para que você pudesse desenvolver sua habilidade e explorar a fronteira que aquela tecnologia permitia, né? Então, é aquela coisa, eu tenho pouco dinheiro para fazer um jogo, então vou fazer jogo pequeno, fazendo jogo pequeno, eu não vou aprender a conseguir fazer mais do que algo de baixa complexidade. Só que, por um ciclo, inclusive, de políticas públicas, né, com financiamento de alguns jogos por meio de algumas linhas de fomento, agora a Lei Paulo Gustavo aí, que vai trazer vários jogos com maior grau de complexidade para estúdios que até então não tinham orçamento para fazer aquilo, a gente vai, com certeza, dar um salto na qualidade das nossas produções e, com isso, capacitar ainda mais os nossos talentos para conseguir fazer jogos cada vez de maior escala global. Pedro, eu sei que você tá com o seu horário estouradíssimo aqui, mas eu queria te fazer uma última pergunta antes de te liberar, que eu sei que você tem o game aí, que o seu game é um negócio de games, que permite, inclusive, o trocadilho. E eu queria te perguntar o seguinte, cara, o Brasil, em termos de olhar do poder público para esse cenário. Eu estou aqui como apresentador hoje do Multigames, mas eu também sou coordenador de games e esportes eletrônicos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Um cargo criado há 6 meses de uma indústria que a gente já falou aqui que tem 50 anos, né? Então, assim, o poder público está se atentando para esse lugar aqui no Brasil, e o que falta, qual é o próximo passo para que a gente consiga colocar essa discussão de forma clara dentre os entes aí da federação, governo federal, estadual e municipal? Primeiro, eu acho que a gente está num momento que eu nunca vivi, né? Que era não ter mais que convencer o formulador de política pública da importância do setor de games, né? Eu acho que que bom que a gente conseguiu transcender esse momento e conseguiu, agora existe, né, cada vez mais essa percepção do poder público da importância, porque, de fato, se a gente está falando, né, de mediar as demandas da sociedade, a gente não abordar a principal mídia do século XXI, que as novas gerações mais consomem e vão continuar consumindo nas próximas décadas, né? Seria realmente um retrocesso você não pensar isso enquanto formulador de política pública, seja na educação, seja na ciência e tecnologia, seja na área cultural, enfim, é muito importante abordar isso. Então, nos últimos anos, a gente tem visto, de fato, né? Eu acho que o Rio de Janeiro ele foi realmente pioneiro criando uma área específica para isso, né? Eu parabenizo muito, né? O município do Rio por essa iniciativa de ter, de fato, né, uma área específica para cuidar disso, mas já existem dentro de secretarias e agências, etc., áreas, né, e coordenações para observar a área de games, né? A política pública para games no Brasil, ela remonta lá de 2004, né? Ela nasce mais ou menos, lato sensu, como política de games, dentro do Ministério da Cultura lá, do Gilberto Gil, em 2004, né? Quando o primeiro edital de jogos surge e tudo mais. Mas eu acho que o que falta, né, caminhando para essa pergunta que você fez, é a gente ter uma política de fato de games, né? Porque o que acontece? Hoje, o que a gente tem de iniciativa para apoiar o setor de games são ações incrementais de outras políticas que já existem para outras áreas, né? Ou Perfeito. seja, é a adaptação de uma política do audiovisual para games, é a adaptação de uma política de educação para games, de uma ciência e tecnologia para games. Isso é legal, isso é importante, isso tem apoiado o desenvolvimento do setor, mas a gente não pensou estrategicamente a importância desse setor para o Brasil para conseguir articular uma política com P maiúscula, né? Que é realmente algo que transcende algo pontual, que é de uma iniciativa individual de algum agente público, e é uma estratégia que vai para o futuro, que vai para realmente construir o desenvolvimento desse setor, que é um dos setores que pode permitir o Brasil a expandir seu soft power globalmente. É um setor que traz muito dinheiro, traz muito dólares do exterior, porque ele é um setor exportador por essência, mas que ainda não teve essa estratégia ampla discutida entre os entes da federação, né? Então, a gente tem uma política municipal desarticulada com a estadual desarticulada com a municipal e com a federal. Então, tudo isso precisa ser repactuado entre os entes para entender qual que é o papel de cada uma dessas instâncias no desenvolvimento desse setor que é tão importante para o nosso país, né? Claro, a gente tem algumas retomadas, né? Então, a gente voltou a ter política a nível federal, que a gente não teve nos últimos anos, né? Nos últimos 4 anos. Esse ano a gente voltou a ter articulações a nível federal
para ouvir o setor de games enquanto setor produtivo, né? Não só como o Brasil como consumidor, mas o Brasil também como criador de jogos. A gente tem iniciativas municipais, né? Município do Rio de Janeiro, município de São Paulo e alguns outros municípios que estão tratando, né? Fortaleza também estão tratando do setor de games, mas eu acho que falta esse grande debate estratégico de, ok, como fazer uma política mais ampla que coloque todo esse talento que o Brasil tem no destaque que ele pode chegar, né? Porque o mundo está olhando para o Brasil, o mundo está querendo saber os jogos que o Brasil está fazendo. A gente nunca esteve tanto em evidência na indústria de games, né? Quanto agora. A Carol pode falar um pouco disso, do recente anúncio aí da Gamescom Latam como um desses símbolos, né? Mas justamente a gente está nesse momento crucial. Em nenhum lugar do mundo que a indústria de games se desenvolveu, ela se desenvolveu sem política pública, sem o papel atuante do Estado como fomentador e indutor desse desenvolvimento. Então, se o Brasil quer ser muito mais do que um grande consumidor de jogos, mas também um grande criador de jogos, exportador de propriedades intelectuais, a gente precisa dos agentes públicos envolvidos nesse debate, criando ações de indução a esse desenvolvimento, assim como acontece na Alemanha, na Inglaterra, na Finlândia, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os lugares onde esse setor se desenvolveu. E esse é um pouco do papel aqui do nosso Multigames, né? É também fomentar essa discussão que vai chegar também até outras esferas que não só o nosso papo aqui de você que gosta de games e também de esportes eletrônicos. Aliás, o Multigames também vai falar sobre esportes eletrônicos nos próximos episódios. Fique ligado. Pedro, quero te agradecer pela tua participação aqui conosco, viu? Foi engrandecedor. Aliás, espero você mais vezes aqui no nosso Multigames. Obrigado, viu, pela participação. Estou à disposição, é sempre um prazer. Espero, quem sabe, da próxima vez presencialmente, por que não? Mas é sempre um prazer estar conversando aí. O Rio de Janeiro, eu acho que é um dos pioneiros aí no setor de games, um dos berços da nossa indústria e que está realmente puxando o desenvolvimento do nosso setor. Então, acho que essa iniciativa da Multirio, ela é muito importante, inclusive para trazer a sociedade para esse debate. Parabenizo você, Xande, parabenizo a iniciativa aí da Multirio e agradeço aí também a presença da Carol, do Márcio, que é sempre um prazer inenarrável estar junto, dialogando e conversando. Peço desculpas aí por ter que sair, tenho um compromisso. Isso, deixa suas redes sociais. Deixa eu abraço. Vocês podem me procurar, né? Eu acabo usando mais o LinkedIn, né? Pedro Santoro Zambon lá no LinkedIn, @PSZambon no Instagram. E no Twitter, né, o meu arroba nos dois, e também, né, caso vocês queiram acompanhar um pouco das iniciativas da incubadora de games lá da SPCine que a gente está fazendo, é o arroba SPCineGame, né, que a gente tem algumas coisas aí que a gente tem feito, lives e conteúdos, vocês podem acompanhar lá por lá também, é isso. Obrigado, Pedro. Muito bom ter você aqui. Vou continuar esse papo aqui com a Carolina e também com o Márcio, porque a gente chegou no momento atual, né? Ele até falou da Gamescom aqui no Brasil, né? Carolina, eu quero entender como a Abra Games se desenvolve dentro desse mercado, qual é o objetivo dela, e eu quero dizer o seguinte, assim, você que é uma pessoa que tem essa visão macro da história, né? Que está olhando para as empresas também, aquele garoto, aquele jovem que viu que o game, cara, é uma coisa que é uma essência da minha vida, é uma extensão de mim, né? E eu queria fazer mais do que isso, né? Mais do que me entreter com ele, mas trabalhar com ele também. Quais são as profissões desse setor? Perfeito. A Abra Games é a associação nacional, digamos assim, né, das empresas desenvolvedoras de jogos. Então, a gente vai ajudar as empresas de qualquer tamanho a se profissionalizarem dentro do business, digamos assim, né? E ajudar também na internacionalização das empresas. A gente roda o projeto de exportação junto com a Apex, que é a agência, né, nacional, e com isso a gente acaba levando as empresas, né, os empresários, as empresárias. Mostram os jogos brasileiros para a galera lá fora. A gente leva os empresários para mostrarem seus jogos e fazerem negócios fora do Brasil e a gente também traz o que a gente chama de compradores internacionais, né, tomadores de decisão, executivos da área de jogos, né, enfim, o pessoal da Blizzard, da Nintendo, né, da Sony, a gente traz eles para cá, a gente leva os empresários para onde eles estão, para poder exatamente conseguir fazer um acordo de publicação de um jogo, ou às vezes até participar de algum projeto de aceleração de incubação internacional.
e também, às vezes, conhecer outras empresas pequenas de fora, onde você pode, de repente, fazer uma parceria, fazer uma coprodução, desenvolver um jogo junto, metade lá, metade cá. Então, existem muitas formas diferentes de fazer negócio, né? A participação em game jams. Então, assim, existem muitos tipos de negócios possíveis, né, pelo mundo todo, na área de jogos. Então, a gente tenta fazer com que as empresas, né, nacionais, que, de qualquer tamanho, desde que tenha um CNPJ, pode fazer parte da associação, que elas consigam fazer o que a gente chama de deals, né, os negócios de fato. Então, o nosso papel é esse. E dentro também, muito nessa questão, e foi como a Abra Games cresceu muito também, né? Nessa questão do internacional, do ir para o mercado. Porque não adianta a gente pensar só em Brasil. Nenhum país pensa só nele, né? Apesar do Brasil ser realmente um ótimo mercado consumidor, né, para jogos, mesmo assim o jogo ele pode, enfim, né, ter jogadores de qualquer lugar. A gente está falando da socialização, né? Enfim, os jogadores vêm de todo mundo, né? O jogar é do ser humano. Então, o seu jogo, falando do seu bairro, da sua cidade ali, da sua escola, dos seus vizinhos, ele pode estar conectando com gente de dentro da Europa, lá dos Estados Unidos, da Tailândia. Teve um jogo que eu fiz que foi super, né, de repente deu um boom de jogadores tailandeses. Então, assim, isso é uma coisa que acontece e isso é uma coisa que faz parte do ciclo de desenvolvimento, e a gente tem que estar colocado isso, tem que estar dentro desse projeto. E também com relação à associação, no quesito nacional, a gente vai para os poderes, né, públicos. Puxar a orelha da gente. Exatamente. No bom sentido. Então, assim, a gente está sempre nessas discussões sobre o como ajudar os desenvolvedores, as desenvolvedoras nacionais a, enfim, melhorar e a indústria nacional, de fato, crescer de forma conjunta, de forma, né, parceira entre ela. Existem muitos pontos diferentes do que pode acontecer. O pessoal está falando, né, do ecossistema como, né, essa tríade de desenvolvimento, mas existem muitas outras coisas que são feitas ali dentro não só dentro de uma empresa, como serviços atrelados ao desenvolvimento de jogos. Assim, marketing, por exemplo, pode ser uma coisa interna da empresa, pode ser uma agência que presta serviço. Que uma pessoa que queira trabalhar nessa indústria Exatamente. formada em marketing pode estar lá também, né? Porque a gente tem que olhar, Carol, desculpa te interromper, Não, só para essas profissões que são de programadores, que são de designer de games, assim, mas profissões tradicionais também podem ser acopladas a esse lugar, né? Se eu sou formado em marketing, quero trabalhar com games, posso. Advogado, isso. Exatamente. Contador, né? Enfim, existe todo tipo... óbvio que não vai trabalhar ali na feitura do game, mas vai estar naquela indústria, né? Mas pode se especializar em jogos e atender só empresas de jogos, entendeu? Existe mercado para isso dentro do Brasil. Existe essa demanda. Assim, a gente tem, e aí eu acho também que isso é uma questão interessante da gente levar, né? O que a gente precisa do poder público, digamos assim, que ele entenda como funciona o desenvolvimento de jogos, como funciona a cadeia, né, de desenvolvimento e todas as coisas que se conectam nela, para que a gente consiga fazer, como o Pedro comentou, estratégias específicas para jogos. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, completamente fora da questão. Quando a gente uma empresa de jogos precisa de um empréstimo num banco, se ela for, como por exemplo, pegar no estilo de uma startup, não vai ser certinho para o que precisa uma empresa de jogos. Por exemplo, entendeu? Então, a gente tem de tudo, assim, de todas as demandas relacionadas a como gerir uma empresa, até a feitura de fato, né, artística, educacional, sociológica, de comunicação da parte de um jogo, a gente tem demanda disso tudo. Então, assim, se as pessoas quiserem trabalhar com jogos, existem algumas carreiras, assim, mais proeminentes, digamos assim, né? As pop, vamos dizer. Então, assim, muito... E assim, existe muito, às vezes, essa divisão. Mulher trabalha em marketing, menino trabalha em desenvolvimento. Vamos derrubar. Sabe? Exatamente. Existem muitas mulheres dentro do Brasil que são líderes de área de tecnologia. Existem, obviamente, muitos homens que trabalham com marketing. Existem mulheres artistas, diretoras de arte. Existem homens...
na parte de produção, por exemplo, né, que uma produtora de audiovisual é diferente de uma produtora de dentro do desenvolvimento de jogos, né? Um produtor dentro de uma empresa de jogos vai se parecer um pouco mais com o que o pessoal da parte de tecnologia chama de diretor de produto digital, digamos assim, né? É um project manager, né? É mais parecido com isso do que com o do audiovisual, digamos assim. Então, existem muitas áreas interessantes, algumas que estão crescendo e tem uma demanda um pouco assim engargalada, eu diria que seria o Tech Art, por exemplo, que é o arte técnica, que é uma parte artista e uma parte programação, né? Então, você vai, por exemplo, programar um shader, né? E o shader pode ser muitas coisas, gente, desde a chuva, a iluminação, um formato de deformação onde vai aparecer água, pode ser inclusive uma textura inteira. Então, assim, tem alguns demos, né, que são tudo é shader. Então, é um pouco até às vezes difícil de explicar, mas quem estiver jogando um jogo mais realista vai conseguir identificar perfeitamente com o shader. Do reflexo do sol. Exatamente. O reflexo do sol quando ele bate numa água, quando ele bate num tecido, quando ele bate na terra, quando ele bate... Isso tudo é diferente, né? Então, isso tudo a gente acaba usando o shader. E para poder desenvolver esse tipo de situação, esse tipo de feature, né? Esse tipo de demanda para dentro de um jogo, que pode ser um jogo grande ou um jogo pequeno, normalmente vai ser mais para um jogo grande, eu vou explicar um pouquinho melhor. Essa demanda do artista tecnológico ou do tech art, né? Ele é uma demanda interessante. Esse cara se forma em quê? Nas duas coisas. Não, mas qual é a formação dele? É programação? E arte. Ele precisa das duas demandas. Então, vai ser normalmente ou uma pessoa que vai para programação, mas tem uma veia artística, assim, e se interessa desculpa, em estudar arte, ou vai ser um artista que quer colocar em prática e implementar esse tipo de tecnologia, mas vai precisar de fato das duas áreas. Sim. Vai precisar estudar as duas coisas. É mais difícil, mas é muito legal. Não tem jogo fácil, não né? Tem, assim, tudo dá para fazer. Dá para entrar em qualquer pedaço. Dá para trabalhar com jogo AAA, dá para trabalhar com jogo super indie e super famoso, mas você precisa de mão na massa. Você precisa estudar, precisa ir atrás e colar nessas pessoas todas. Vai atrás do Pedro Zambon, vai atrás do Márcio, vai atrás do Xande, vai atrás da Carol. Sabe? Porque é assim que a gente começa. Isso também é uma dica, né? De não espera você ficar bom para começar. Exato. Você começa de onde você tá. Porque o tempo que vai demorar para você fazer vai ser grande, para você chegar nesse nível de experiência. Então, você tem que começar logo. Começa agora e aí você vai decidindo, vai tentando, né? E a própria carreira vai dando os caminhos. Exatamente. Ali, né? Você tem, às vezes, uma oportunidade que você não tinha pensado, mas é interessante para você e você vai, de repente. Então, vai se especializar em marketing de jogos free-to-play. Beleza. Acabou ser um gestor de comunidade, que é um negócio que não é uma profissão de comunidade. muito específica nossa. Muito específica. E de uma importância usabilidade. Design de usabilidade, a gente chama de UX, né? User Experience. Mesma coisa, né? Que é do tipo, tô jogando esse jogo, sei lá, esse God of War tá pior a interface do que o anterior, né? Ou tá melhor do que o anterior. Essa sensação do jogador, né? O que a gente chama de qualidade de vida, né? Do jogador. Esses updates, essas features todas, essas fazem parte de uma área específica que é interface, outra área específica que é usabilidade. Então, o caminho que o jogador faz dentro do jogo. E é isso, assim... Conforme você tem jogos maiores, você fica mais especializado e você vai precisar fazer um trabalho muito, de fato, minucioso e especialista dentro daquilo que você está fazendo. Agora, quando você vai para um estúdio que é menor e é um estúdio mais indie, né? E aí a maioria dos estúdios brasileiros vão ser nesse sentido, você vai precisar fazer um pouco de tudo, é o que a gente chama de generalista. Às vezes, a mesma pessoa, ela trabalha com o balanceamento da fase, né? Do tipo, esse cara tá pulando muito alto, a gente precisa de um obstáculo maior, vamos colocar um obstáculo maior. E aí o outro, ao mesmo tempo a mesma pessoa é a pessoa que vai fazer a animação de efeito, por exemplo. Então, assim,
dependendo do que você for fazer, quais são as suas áreas de interesse, o que você é bom, os seus talentos, você pode fazer várias coisas dentro de um jogo. E algumas pessoas, inclusive, fazem jogos sozinhas. Só elas, assim. E, inclusive, eu consegui baixar uma ferramenta aqui, uma engine, né, um motor, e um motor gráfico, a gente chama, né? Vou fazer a programação, mesmo sem saber muito programação, porque a ferramenta dá algumas coisas ali um pouco mais fáceis. Eu vejo uns tutoriais na internet, o código não vai ficar lindo, vai ter dificuldade de debugar depois, né? Mas vai conseguir fazer. Aí faz a arte e, de repente, até o som a pessoa faz, né? Com a boca faz. Tem um monte de jogo assim, tem um monte de casos desse tipo, então você pode fazer tudo. Você mesmo, faça você mesmo. Isso é muito importante, né, Márcio? Tem uma coisa curiosa, porque assim, a tua pergunta, Xande, obviamente é a pergunta que aflige muitos pais e muitas mães, especialmente os professores que estão acompanhando esses jovens, que veem hoje. Eu entro muito nas comunidades para poder aplicar jogo como ferramenta educativa. E eu me lembro lá atrás, quando eu comecei, falei, estou há 20 anos fazendo esse negócio. Eu me lembro que eu entrava nas comunidades e a pergunta para as pessoas era assim: você vai ser o quê quando crescer? E as respostas eram as óbvias: eu vou ser jogador de futebol. Eu vou ser um atleta de qualquer coisa, porque isso é que estava na cabeça da molecada. Hoje, eu estou dizendo aí já uns 5 ou 6 anos, então tem uma comunidade que eu entro e pergunto assim: você vai ser o quê? Que o menino não me diga que vai ser youtuber, que vai ser criador de jogo, que vai ser atleta de esporte eletrônico. Então, não é que essas são as profissões do futuro. Esse é o desejo da molecada hoje. Eles precisam, eles querem fazer isso. E aí, a aflição se forma em quê? E aí é importante dizer o seguinte: é claro que o ensino técnico, o ensino universitário, o ensino formal, ele é absolutamente importante, né? Estimular a molecada que quer trabalhar com isso. Galera, presta atenção na física. Galera, presta atenção na matemática. Galera, quando for estudar geometria, presta atenção na geometria, porque isso tem muito a ver com o que a gente vai fazer, né? Quando a gente desenvolve um jogo, tá tudo isso mais ou menos ali passando na nossa frente. Estuda biologia mesmo, presta atenção na aula de biologia, porque o seu boneco não pode ter 3 pernas e andar de um jeito que não seja uma mecânica de movimento corporal de bichinhos que tem 3 pernas ou que tem 4. Ele tem uma lógica de funcionamento do mundo que, por mais fantasioso que possa ser o game, algo de real tem que existir nele para criar conexão. Lógica, tem que ter lógica. Então, e o termo é perfeito, Xande. Tem que ter lógica. E a gente está pensando sempre na lógica como se ela fosse uma coisa desconexa do que do que são as matérias que a gente estuda. Tem que lembrar que lógica é, do ponto de vista da inteligência humana, lógica matemática, né? Então, o raciocínio matemático é o raciocínio que nos leva à lógica, à dedução dos fatores. Então, neste sentido, o que estudar enquanto faculdade? Tem um monte de possibilidades. Do desenho industrial à programação. Da administração à contabilidade. Tem um monte de coisa. Das áreas, de fato, mais técnicas, você vai pensar nessas funções que são mais conhecidas. Ciência da computação, você vai pensar em design, você vai pensar, o cara quer ser um roteirista, de repente, né? Vai pensar em produção cultural, vai pensar em estudos de mídia, né? Lá, eu sou lá de Niterói, Carol também. Lá na nossa UF tem um dos cursos, né? Primeiros cursos de estudos de mídia do Brasil. Então, assim, tem muita coisa legal para estudar nessa área. Mas o que tem de fundamental nessa área, e vocês tocaram, né, passaram por isso, é assim, mete a mão na massa. Vai fazer. Então, o legal pra gente, quando a gente vai contratar alguém, é claro que eu olho o currículo, é claro que eu quero saber se formou ou se não formou. Mas isso é quase lateral, quase. O que eu quero ver é se essa pessoa foi lá e meteu a mão na massa e ela me traz alguma coisa, mesmo que feia, mesmo que mal acabada, mesmo com um código porcaria. Mas eu quero olhar e dizer assim: você tentou fazer? E com o seu olhar você consegue ver lá na frente, né? Você consegue enxergar o potencial que aquilo ali tem, ainda que não esteja acabado, né? Eu queria botar uma adição aqui nesse negócio, Xande, Carol, que eu acho que é fundamental. Nós estamos na área da cultura. O game é obra audiovisual com suporte de software, ainda que tenham tentado fazer uma coisa que dissesse o contrário, né? Nós estamos aqui, enfim, temos feito uma luta nesse sentido para provar uma definição que traga com clareza o que é o game. Nesse sentido, como qualquer produto da cultura, o que faz você ser um bom produtor da área da cultura, um bom profissional da área da cultura? Bagagem cultural. Sim. Cara, você quer ser um bom produtor de game? Você quer trabalhar com game? Leia bastante. Veja bastante quadrinho. Ouça bastante música. Se desafie a conhecer coisas novas. Porque você não vai tirar aquela ideia do zero. Ninguém cria absolutamente nada novo mais. É impossível. O que você faz, sim, é juntar coisas que de alguma maneira já existem. E isso traz uma inventividade ali qualquer. Então, o cara que a gente quer, a menina que a gente quer, é quem chega lá e você consegue falar de músicas diferentes, de estilos artísticos diferentes, de estilos de jogos diferentes, e a pessoa não se assusta. Ela topa o desafio. E tem que ser gente, e isso é sine qua non. Tem que ser apaixonado por essa área.
Porque ao contrário do que pareça, a gente joga muito menos do que as pessoas acham que a gente joga. Trabalhar com jogos é, no final, não jogar. Porque o que a gente faz, existe tanto tempo dedicado, tanto esforço para poder entender as técnicas, seja na arte, seja na programação, calibrar o jogo que a gente está fazendo, que no final das contas a gente joga muito pouco. Se você gosta muito de jogar e quer trabalhar na área de jogos, provavelmente você vai virar um testador de qualidade, um QA, um Quality Assignment, alguém que garante, né, que a qualidade vai ser dada. E o que quer dizer que você vai jogar muito, mas vai jogar os jogos inacabados, os jogos mal feitos, jogos com problema, com bug, com toda dificuldade. Então, você tem que ser apaixonado pela área, mas não venha para cá achando que você vai só brincar de jogar videogame. Você até vai jogar, porque é parte dos estudos, é parte da formação, para que você saiba colocar as melhores características de outros jogos dentro daquele universo, adaptar o universo que você está criando. Mas aqui não basta só achar legal jogar videogame. Você tem que gostar muito de estudar, tem que gostar muito de estar se aprimorando, tem que gostar muito de estar absorvendo novos fatores culturais. Isso tem a ver com a faculdade, tem a ver com o curso técnico, mas tem a ver com o ser humano. E no fundo, é para isso que a gente precisa fazer com que as pessoas tenham melhores condições de vida, no geral, para que elas possam ter acesso, paz de espírito, calma, para poder se formar e querer entrar nessas áreas. Então é fundamental que a gente tenha, de fato, e aqui os educadores, né, da Rede Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro cumprem um papel fundamental de garantir essa molecada, não só a chamada formação intelectual, mas garantir que eles também possam ter uma boa interação, uma boa percepção de mundo, né, uma visão crítica do mundo que estão vendo, para que possam ser amanhã ou depois boas e bons desenvolvedores de jogos que possam estar brilhando no mundo. Com certeza. Eu achei que era só jogar, hein? Eu achei que era só ligar o videogame, só ligar o computador, só ligar o celular também. E jogar, hein? Mas quanta coisa. Todos nós. Como a gente foi enganado antes, eu não quero ninguém enganado, né, Carol? Total. E esse... Desculpa, Carol. Não, eu acho que tem uma coisa muito legal, né, que o Márcio falou, que eu queria só comentar, que é essa questão de você conhecer o seu espaço, você conhecer a cultura do seu lugar, né? Você se interessar por isso, inclusive é uma tendência de mercado hoje em dia. Saem muitos jogos falando sobre a região em que onde os desenvolvedores pertencem, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil. Isso é uma tendência mundial, assim. Então, você vir com a sua bagagem, seu histórico, para dentro de um desenvolvimento de um jogo, mesmo que às vezes você não tenha tanta técnica, você pode ser uma pessoa importante para a equipe por conta desse quesito mesmo, né? Da sua história pessoal. E abrangendo um pouco mais assim essa questão das possibilidades de carreira, até pessoas que estão migrando de outras carreiras para dentro dos jogos. A gente tem psicólogas que vão trabalhar não só em jogos educacionais, mas às vezes como consultora em roteiros, né? Como que esse personagem seria melhor atribuído. Arquitetos, eu já recebi também projetos de arquitetos querendo fazer jogos digitais, não só para eles trazerem a pesquisa, mas também eles migrando mesmo. Em vez de fazer no AutoCAD, vai fazer em outro projeto e vai, de fato, fazer arte dentro de um jogo, mas com um perfil arquitetônico diferenciado. Então, quem nunca jogou The Sims, né? Exato, Civilization e por aí vai. Então, assim, projetos arquitetônicos como arte, né, dentro de jogo, assim, as possibilidades são enormes. Olha, de novo, eu achei que era só jogar. Mas quanto assunto bom que a gente debateu aqui. E eu quero convidar aqui para a gente terminar essa história toda, para te fazer uma viagem no tempo, para convidar o Márcio e a Carolina para fazer uma viagem no tempo. Porque em 2023 completa 50 anos do Pong. Exatamente o jogo que o Pedro Zambon falou aqui anteriormente. 50 anos desse jogo que, no nosso papo aqui, a gente descobriu que mudou o jogo. É isso que a gente pode dizer do Pong? Sim, com certeza. O Pong mudou muita coisa e ele passou eu acho que ele passa a fazer essa questão da socialização. Até porque você não conseguia jogar ele só sozinho, né? Você precisava da outra pessoa ali do lado para jogar. E aí tem essa situação, né? De vamos jogar, né? Tipo, não é tipo, eu vou jogar, é vamos jogar. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Eu vou deixar o Márcio falar um pouquinho, depois eu completo. Mas, assim, eu acho que essa chamada ao vamos jogar que eu acho que é o mais importante da história dele, assim. Pensar no game como produto, pensar no game como ferramenta social, humana. De fato, esses 50 anos tiveram muitas mudanças. Há muitas por vir, há muita coisa acontecendo agora, né? Era impensável. Eu gosto eu estava participando de uma reunião, Xande, e o pessoal estava falando de um estudo que o Sebrae e o Senac estão produzindo aqui no município do Rio, falando sobre polos de produção, de criação, e estava abordando o audiovisual, e eu achei muito engraçado, porque eles estão falando de inovação, e foram comentados os metaversos.
Eu achei curiosíssimo, porque como é que as pessoas falam sobre metaverso sem perceber que a gente já está trabalhando com metaverso há 20 ou 30 anos, né? Provoquei a turma para dizer o seguinte, vem cá, se metaverso é de alguma maneira uma representação de uma realidade num ambiente virtual, o que é o FIFA, hein? É a mesma coisa. O que é o FIFA? O que é o World of Warcraft? Todos nós, de alguma maneira, seja simulando, seja emulando, no game a gente já está trabalhando isso há muito tempo, né? Dá para pensar no Pong, provocar, se o Pong não foi lá atrás o primeiro esporte eletrônico, Xande. Com certeza. Quer dizer, o que a gente fica muito numa lógica de querer buscar inovação, dizer que a gente está inovando, é uma sociedade que estimula muita coisa do primeiro, né? Não, eu sou o primeiro, eu que estou inovando, eu que isso e aquilo. E a de história fato, é feita em ciclos, né? ele é feito em ciclos, cara. Então, assim, é claro que o Pong cria um processo, esse processo se movimenta, vai dar de novo em jogos multiplayer, aí ele vai andando, aí você pensa de novo, aí vai pra internet, de novo aparece o jogo multiplayer como fator fundamental, né, dominante e tal, e isso vai andando um pouquinho, de novo os esportes eletrônicos ganhando peso na sociedade. Então, assim, acho que ele inaugura uma era, sem nenhuma dúvida, mas essas eras vão se reinaugurando ao longo do tempo, né? Como ferramenta cíclica, como é a humanidade, né? Ela vai se reorganizando em coisas que são mais ou menos parecidas, não tem bem a criação do algo novo, mas várias reinvenções, né? Então ele cumpre um papel fundamental porque abre as barreiras, né? Acho que é o desbravador daquela mata, né? A gente entra e consegue ali se estabelecer, mas sem sombra de dúvidas é um símbolo, né? Um totem que a gente guarda para poder pensar como é que a gente renova, vai chegar de fato em tecnologias cada vez mais avançadas. E nesses momentos atuais, onde a gente já pensa de fato em viver numa realidade, né, que esteja lá com os óculos, em jogar algo que lá atrás a Nintendo tentou com o Virtual Boy, né? Quem tem a nossa idade aqui, mais ou menos 30 e poucos, 40, vai lembrar do Virtual Boy. Deu muito errado, porque era um videogame que você de fato colocava um óculos no rosto, era monocromático, dava dor de cabeça, o pessoal passava mal, era assustador, era muito ruim, mas assim, era uma tentativa de inovação, né, cara? Ele inaugura ali uma era que 30 anos depois, hoje é o óculos, hoje é o suporte que você bota o celular, né, enfim, os avanços que você tem, mas acho que é o que a gente não pode ter medo nesse setor, e que não teve medo lá atrás o Nolan Bushnell, né, que inaugura Atari, enfim, tudo, que teve lá atrás o Ralph Bauer, né, que dá pra gente remontar ainda um pouco antes, pensar no Brown Box, né, o primeiro videogame, vamos dizer assim. Então, não ter medo de inovar, né? A gente não pode... E o país tem que nos dar condições. Quando eu digo país, isso envolve o governo, envolve a sociedade, envolve a academia. A gente tem que se dar condições de errar, porque a inovação só existe a partir do erro, né? Eu tenho que errar, tenho que fazer e dar errado, cara. Investimos num projeto e não saiu como nós queríamos. Que bom, o próximo vai sair. Dar errado é um aprendizado, né? É esse caminho que eu não devo perseguir, né? Olha... O papo tá excelente, gente, mas o tempo nos é inimigo aqui. Eu queria ficar aqui mais 6, 8 horas pra gente continuar nesse game aqui. Mas é só o primeiro episódio. Eu vou ter a companhia certamente do Márcio em mais episódios. Não fuja daqui. Já vou te cadastrar aqui na portaria pra você entrar sem precisar passar pelo porteiro. Carolina também, muito obrigado. Quero que vocês deixem os seus recados finais. Márcio, vou começar por você. Muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite. Presidente da Ring, que como eu falei, a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio de Janeiro, embora seja a Ring. Eu adoro essa dualidade, mas obrigado pela tua presença aqui conosco. Ring surge lá do Rio Independent Game Developers, né? Ou desenvolvedores de jogos independentes do Rio de Janeiro. Como boa indústria do game, adora termos em inglês também. É isso. Mas nós estamos olhando para isso, inclusive, porque é isso, traz essas dinâmicas, né? Então a gente está, primeiro assim, de mais uma vez parabenizar, né, a iniciativa da Multirio, a tua iniciativa, Xande, acho que você cumpre hoje um papel fundamental para a indústria, não é para a indústria carioca, é para a indústria nacional, né? Serve como símbolo porque demonstra como o poder público deve olhar para as questões ligadas aos jogos eletrônicos e aos esportes eletrônicos, né? Tem que pensar de maneira multidisciplinar, multissetorial, interlocutora de múltiplas áreas, pensar que política pública não está ligada só a financiamento, ainda que seja muito importante. A gente pode falar de compras públicas, a gente pode falar de processos educacionais, a gente pode falar de formação de eventos, formação de público e plateia, está falando um monte de coisa, de promoção de fato dessa indústria local em tantos outros lugares, e nesses múltiplos sentidos, a Coordenadoria de Games e Esportes, sob a sua gestão, tem feito um papel absolutamente louvável e reconhecível. Então, deixar aqui um abraço para todo mundo que nos acompanhou, pedir para que acompanhe as redes sociais da Ring, naturalmente, né? Então, é @Ring de anel em inglês, né? RING, então Ring Dev RJ.
Tá? Estamos em todas as redes. Acompanhe a gente gosta muito de compartilhar esses conhecimentos, muito evento acontecendo. Dizer que é uma alegria enorme, o Pedro já não está mais conosco, mas deixar aqui registrado o meu abraço a ele, um dos mais renomados e relevantes pesquisadores e, mais do que isso, atuadores, né? Agentes públicos na gestão desse processo nosso aqui no país, figura inominável, e minha amiga Carol, minha conterrânea niteroense, que ocupa hoje de maneira brilhante também a vice-presidência da Abra Games. Já também um abraço ao nosso querido Rodrigo Terra, né, nosso presidente, e dizer que é uma honra, uma alegria enorme poder estar nesse espaço e nessa inauguração. Vida longa ao Multigames. Vida longa. É só o primeiro dos 10, que é só a primeira temporada. Aliás, alô, diretoria da Multirio. Vamos aí para a quarta, quinta temporada. Isso aí, Carol, obrigado pela tua presença aqui conosco também. Deixa suas redes e também dá para Games, também quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês. Muito bom. Eu uso mais o LinkedIn mesmo, a Carolina Caravana, lá no LinkedIn. As redes da Abra Games são... tem o site, né, abragames.org, e Abra Games Oficial e Projeto Brasil Games, né, no Instagram. Eu, enfim, obviamente estou aqui muito feliz, muito contente de estar participando desse projeto que é um sonho, eu diria, assim, porque eu também, né, eu desenvolvo jogos desde 2009, então já estou na área de arte, enfim, né, há mais tempo que isso, mas a gente vê desde a época do desenvolvimento de jogos de celular em Java, naquela época, até chegar hoje em dia na vice-presidência da Abra Games, uma caminhada, foi uma caminhada difícil, é uma caminhada muito interessante do ponto de vista feminino, né? Mas, ao mesmo tempo, de ver como que não só o país, como a prefeitura, né? O município do Rio de Janeiro passa por diversos altos e baixos dentro de jogos, e hoje ter esse reconhecimento aqui, né, uma pessoa que está representando nacionalmente, e normalmente o pessoal, enfim, né, São Paulo acaba sendo o estado com mais desenvolvedores, com mais projetos, com mais empresas. O Rio também acaba sendo super importante, e eu fico muito feliz de estar aqui com esse projeto super de reconhecimento de fato da indústria e, enfim, a gente poder trazer a comunidade gamer do município do Rio, do estado do Rio, né, enfim, do Sudeste, aqui representado pelo Rio, para todos esses eventos internacionais, para toda essa discussão internacional, que tantos assuntos vão ser importantes de serem debatidos pela sociedade, e o Multi-Rio está aqui, né, com o Multigames, vai ser um espaço extremamente importante para que o Rio de Janeiro esteja dentro dessas discussões na ponta, não indo atrás, mas liderando, né, toda essa discussão. Não reativamente. Exatamente, proativamente nas discussões, tanto com relação às crianças, aos adolescentes, aos pais, aos responsáveis, aos gestores, porque isso vai ser, de fato, super importante para o futuro do Brasil. A gente tem, nesse momento, um pivotamento, digamos assim, né, de importância do Brasil como um país internacionalmente falando e em sua própria região na América Latina, né? Então, a gente ter essas discussões colocadas dentro do espaço público, dentro do espaço oficial, como eu comentei no início, né, da gestão, é absolutamente responsável e super... eu fico muito feliz, de fato. Eu fico até assim, sem palavras para dizer o quão isso, para mim, é uma marca do quanto que o Rio entendeu qual é o momento do Brasil. Eu falo muito sobre isso, né? O mais importante é o espaço público, o poder público entender a área de jogos, e o Rio está proativamente indo atrás desse processo na sua figura, né? A sua presença aqui mudou bastante coisa. Então, eu fico super contente, agradeço demais o convite, e muito bom estar com o Márcio e com o Pedro, que são colegas de longa data já da indústria, e agora você também, Xande. Estou aqui porque vocês trabalham e fazem essa indústria grande. Na realidade, quem agradece aqui sou eu. Esse foi só o primeiro dos nossos 10 episódios do nosso Multigames. Hoje a gente colocou aqui todo mundo na mesma página. Onde começou os games, qual é a história dele, para onde ele irá, e agora a gente vai responder para onde ele vai ir. Nos nossos próximos episódios,
acompanhe a gente nas suas principais plataformas de áudio, também nos canais da Multirio, porque nos próximos episódios nós vamos falar sobre esporte eletrônico, sobre o momento dessa indústria aqui no Brasil. Será que games e educação convivem juntos? Eu tenho certeza que sim. E já pega esse episódio aqui, já mostra para o seu pai, mostra para sua mãe, mostra para aquele seu amigo que ainda não conhece a indústria de games ou que ama bastante essa indústria, porque a nossa missão aqui na Multirio é justamente levar esse momento dos games também a toda a população, que a gente consiga cada vez mais democratizar esse espaço que vai falar de games e esportes eletrônicos. Esse foi só o primeiro episódio do Multigames. Foi muito bom ter você aqui, muito bom também ter os meus amigos também aqui pra gente contar essa história. Eu te vejo numa próxima oportunidade. O Multigames vai ter 10 episódios nessa temporada. Esse foi só o primeiro. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê em breve. Um grande abraço.